Oi, gente, tudo bem? Eu vim aqui para continuar o nosso quadro de curiosidades históricas. Então, hoje eu vou continuar falando sobre um assunto que eu comecei aí no vídeo anterior, que é a Idade Média, né? Nós falamos sobre a questão da higiene na Idade Média, né? Que algumas pessoas têm esse mito que todo mundo da Idade Média era meio, né? Que as pessoas não tomavam banho, mas não é bem assim. Então, se você perdeu o vídeo aí da semana passada, vai lá no vídeo que vale a pena conferir. O nosso vídeo de hoje, eu vou falar um pouquinho sobre a questão da Inquisição na Idade Média. Então, tem-se a ideia, né, de que todo mundo que era contra a igreja na era medieval era condenado aí à fogueira, era perseguido pela Inquisição, né, e que era aí banido da sociedade europeia. Bom, não é bem assim. As pessoas realmente elas eram investigadas pela Inquisição e muitos eram banidos aí pela igreja, né? Eram excomungados, eram considerados como hereges, né? Mas nem todos eram condenados à fogueira, somente aquelas pessoas que tinham assim uma notoriedade grande na sociedade. Então a maior parte das pessoas da era medieval eram passavam ilesos aí pela Inquisição, porque não tinha como investigar todas as pessoas da era medieval, ok? Pra gente lembrar uma figura muito importante que foi perseguida e morta pela Inquisição aí, né, foi a Joana d'Arc. Então a Joana d'Arc, sim, ela serviu como exemplo, foi colocada em praça pública, né? Seu corpo aí, ela foi queimada em praça pública, mas a maior parte dos inquéritos e das pessoas que eram hereges e considerados hereges na Idade Média, ela passou ilesa por esse período, beleza? Outro mito da Idade Medieval também é que todo mundo acreditava que a Terra era plana na Idade Média. Bom, não é bem assim. Não existe relatos históricos que apontam que todas as pessoas da era medieval, elas acreditavam na Terra plana. Lógico, né? A gente está falando de um outro momento da história. Porém, as pessoas da era medieval, elas já tinham algum conhecimento sobre a Terra ser esférica por conta da antiguidade clássica, que veio antes aí com os grandes filósofos, beleza? Então, mais dois mitos aí da Idade Medieval que vão por terra. Outro mito é que não tinha-se nenhum conhecimento na Idade Medieval, ou era das trevas, onde as pessoas não tinham interesse. Também não era bem assim. Bom, a máquina de prensar, né, de Gutenberg foi inventada aí na Idade Média. As primeiras universidades também eram da era medieval. E como eu já disse para vocês, quando a gente fala de Idade Média, de Era das Trevas, a gente tem muito a mania de pensar somente na Europa. Mas havia outras regiões no mundo, né? A Europa, por mais que eles se achem, eles não eram e não são o centro do mundo. Então, por exemplo, nos países árabes, né, no Oriente, já havia aí grandes tecnologias, grandes invenções, né? Principalmente aí a questão da arquitetura, a questão da matemática já era utilizada, né? Se a gente pensar que os europeus chegaram aqui na América e viram aí, se depararam com grandes impérios, como o Império Azteca, como os Incas, né? A gente ainda tem a questão, igual eu disse para vocês, dos egípcios que já tinham desenvolvido aí as pirâmides nesse momento. Então, assim, já estavam com desenvolvimento na área de medicina muito avançada, né? Então, a gente não pode ignorar o resto do mundo e pensar só com a cabeça dos europeus. Apesar de vivermos uma história eurocêntrica, onde a Europa é o centro dos fatos, né? Onde a Europa se coloca como centro do mundo, não é bem assim que as coisas são na história. Então, havia aí outras regiões se desenvolvendo tecnologicamente, outras culturas, e para vocês, né, fica aí esse aprendizado que não só de cultura europeia se vive a Idade Média, beleza? Eu volto na semana que vem trazendo outra curiosidade histórica. Então, essa ideia de Idade das Trevas, idade aí
atrasada em relação à tecnologia, em relação ao conhecimento. Espero que vocês não a tenham mais, tá? Vamos ignorar o que os historiadores clássicos pensavam sobre a Idade Média, muito baseada na visão dos pensadores renascentistas, e vamos pensar a Idade Média como um momento, assim como outros da história, de transformação, de conhecimento. Beijo e até a próxima!